Marcelo Otávio, conhecido como Bob também, sou historiador, professor de história, pesquiso área de patrimônio cultural. E a gente está aqui com a banda Gaia-Piá, com a Maria, que se apresenta daqui a pouco. O Gaia-Piá com um acervo de repertório, de músicas, que tem muita correlação com Morretes, com a Serra do Mar, com esse território, esse grande território aqui que ele vai explicar na apresentação. Então, além das músicas, nós vamos ter também algumas intervenções, causos, né? Vamos falar de artistas de hoje em dia, como a própria banda, artistas do passado, e falar um pouco do contexto que seriam as raízes da Serra do Mar. Toda essa cadeia de montanhas que a gente chama de Serra do Mar tem uma história, né? As pessoas que passaram por esse local também têm uma história, as pessoas que estão aqui continuam essa história. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação passado e presente, desde o passado mais profundo até questões mais contemporâneas. Então eu iniciaria a conversa, depois da fala da Maria, contextualizando um pouquinho o que é a Serra do Mar. Primeiro, se apresente, por favor. Com licença, primeiramente, Bruno Nossa, meu nome, nascido em Curitiba, mas já há uns 20 anos habitando essa terra, que eu chamo de Sagrada, um território sagrado que a gente habita, muito valioso. Tenho antepassados aqui, minha vida agora aqui, um laço espiritual forte com essa região, né? Então muitas dessas inspirações viraram música, visões, sentimentos, na qual eu germinei esse trabalho chamado Gaia-Piá, que para mim não é só musical, não passa a ser só uma banda, é um movimento de vida, sabe? Então, além da música, a gente trabalha com outros fatores culturais, como a capoeira. Trabalhamos com a sustentabilidade também, né, o saneamento ecológico, o resgate de construções ancestrais feitas de barro. Também faço construções convencionais, mas tem essa vertente de buscar o menos impacto da gente como raça humana. Estamos aqui tão acolhidos pela Mãe Terra, e aqui estamos fazendo para buscar uma harmonia maior, né? Que é um desafio danado perante o mundo que a gente está tão globalizado, tão moderno, com tanta tecnologia, né? Sem tirar o valor de tudo isso. É a nossa era de aceitar isso. Porém, não perder algumas raízes, nos parece uma importância muito grande. Então, isso é tão forte em mim que virou um trabalho, né? Então, passo a palavra aqui para Maria. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria José. Eu sou natural do Equador, mas moro aqui no Brasil faz 15 anos. Sou musicista, toco saxofone. Também sou mãe de 3 filhos e sou massoterapeuta também. E eu agradeço muito a oportunidade que a vida me deu por estar habitando nesse território que é muito abençoado, muito abundante. E quero agradecer, né, por esse território me acolher. E hoje a gente vai falar muito de Morretes, sobre a Serra do Mar e compartilhar também essas músicas do Gaia-Piá com vocês. Obrigada. Então, pessoal, a Serra do Mar é muito mais antiga do que a gente imagina. Isso que a gente chama de Serra do Mar, é um grande maciço de montanhas que vai desde o Espírito Santo, como está nesse mapa aqui, né, descendo em direção ao sul de Santa Catarina. Então, todo esse maciço de montanhas está nessa parte verde, que inclui, né, praticamente todo o território paranaense, e Morretes, aqui localizado, né, de fronte a essa cadeia de montanhas que a gente chama de Pico do Marumbi. Essa formação geológica tem milhões de anos, e ela foi originada dessa cisão, né, que a gente chama hoje de continente africano e continente sul-americano, né, americano, e essa cisão lá de milhões de anos fez formar essa grande, que foi para muitas populações que viveram aqui, até hoje é um pouco desafio, uma grande dificuldade a ser transposta. Você sair do litoral e chegar no primeiro Planalto, chegar em Curitiba, até pouco tempo atrás era uma grande dificuldade. Então, de 150 milhões de anos para cá, a gente tem
esse território sendo ocupado por várias populações, né? E essas populações são muito mais antigas, imensas vezes mais antigas do que o processo de colonização que veio do século XVI para frente. Então a gente tem no Paraná essa cadeia de montanhas que a gente chama de Serra do Mar e Morretes e outras cidades, especialmente litorâneas. E a gente tem as belezas naturais que envolvem essa formação, sempre chamaram muita atenção de quem, né, viveu, quem passou por aqui, até hoje é assim. Né? Os turistas vêm para a cidade, vêm para restaurantes, vêm para Naribóia, vêm para uma série de atividades, mas vêm também pela beleza, né? Vêm por essa pujança que esse meio apresenta para as pessoas. É uma grande paisagem, né? Uma belíssima paisagem. E essa belíssima paisagem, ela é constantemente ameaçada. Esse processo de ocupação, as questões ligadas à agricultura, a gente tem agora uma questão que é mais um trilho que vai cortar a serra, né? Então há sempre processos que, né, fazem com que essa natureza, esse território tão bonito seja volta e meia, né, vítima de tombar no chão, né, ser derrubado, literalmente. Mas a gente tem também, né, a percepção de muita gente, gestores e políticos por um certo período, sobre a importância desse território, fez com que esse bem, que a gente chama de Serra do Mar aqui no Paraná, fosse tombado como patrimônio cultural e natural. Então, aquilo que a gente chama de tombamento, né, na área de patrimônio cultural, é a proteção desse bem. Então, em 1986, utilizando uma lei lá da década de 50, uma lei de proteção do patrimônio natural e cultural do Paraná, do estado do Paraná, esse patrimônio foi considerado protegido por esse estatuto de tombamento. Vocês sabem o que é tombamento? O que chama desse jeito? Quem sabe? Tombamento para nós é tombar, né? Mas o tombamento tem a ver com a Torre do Tombo, que é um local onde em Portugal se armazenavam documentos históricos. Então, daí vem essa ideia do tombo, né, o estatuto do tombamento. Então, a gente tem esse bem protegido, de alguma maneira, aqui na região, e, como eu estava falando para vocês, muito valorizado há muito tempo por pintores, por poetas, por bandas de música que, enfim, cantam, pintam e versam sobre essa região e esse território. Uma das figuras que é muito interessante, assim, muito importante, como artista que retratou Morretes, um morretense, inclusive, ele chama Lange, ele colocou inclusive no nome, né, um descendente de alemães que vivia aqui, nasceu aqui em Morretes, fez formação na Europa, né, era da elite econômica aqui do município lá no século XIX, final do século XIX, e o Lange colocou inclusive Morretes no próprio nome, né, para se conectar de uma forma efetiva com o território. E o Lange pintou, por exemplo, essa tela ali na década de 30, que chama de Aquário e Pico Marumbi. Então essa é uma referência, né? Para mim também é uma referência muito forte. A gente foi numa escola agora pela manhã ali no Porto de Cima, e bem cedinho, né? Eram umas 7 horas da manhã, então você ainda tinha aquela névoa e o sol nascendo e aquela montanha enorme, né? Aqueles picos enormes, assim, iluminados. Então, é muito bonito, né? Para quem mora aqui, a gente tem menos... Quem mora tem menos esse olhar, né? Porque é mais comum, mas eu, quando venho, sempre me encanto. Então, o Lange se encantou, pintou muito, fez muitas obras relacionadas a esse bioma, e ele se envolveu com um movimento nos anos 20 que chamava Paranismo. E o Paranismo era um movimento, a gente está aqui com uma cuia de chimarrão ali, né? A cuia de chimarrão é símbolo de que identidade cultural regional aqui do Brasil? Quem? É símbolo de quem? Quando você fala em chimarrão, você lembra de que estado do Brasil? O Rio Grande do Sul, os gaúchos, né? Mas de onde é que veio a erva mate? Você sabe? Quem é que tomava erva mate antes dos gaúchos? Os indígenas. Tá? Você tem os caigangues, os xetá,
os Guarani, que são populações que viviam no território aqui, né, antes da chegada dos europeus, que já manuseavam a erva, já bebiam essa erva, né, e, no entanto, a elite paranaense, os políticos, deixaram de lado, apesar de ela ter sido o motor econômico do Paraná desde a metade do século XIX até a década de 1930, eles deixaram de lado esse elemento da identidade cultural. E, no entanto, o Lange se envolveu com esse grupo no período final do auge desse ciclo econômico, então, né, que a erva mate ergueu Morretes, né? Todo esse casario que se vê do século XIX, isso do século XX da cidade, ele foi erguido muito em função da relação com a economia da erva mate. A erva mate era transportada, né, desde o interior do Paraná, Curitiba, pelo Planalto, era plantada, inclusive aqui nas proximidades, e descia pelos caminhos, né, antes de ter as estradas como a Graciosa, só na década de 1970, depois o trem em 1880, na década de 80, isso aí descia em longo de muar, longo de burro. A serra parava em Porto de Cima, muitas vezes, chamava Porto de Cima porque descia, largava a erva depois de descer a serra, embarcava e descia lá até Barreiros, para depois seguir para Paranaguá e ir para a Argentina e para o Uruguai. Então eles não tinham erva plantada até os anos 30. Quando os argentinos aprendem a plantar erva mate, o ciclo decai. Então a erva mate é muito nossa, tá, gente? Muito nossa. O indígena é muito nossa. Então esse movimento paranista, a despeito da erva mate que está no contexto dele, o que eles resolveram trazer como elemento singular, e que o Lange é emblemático nisso, é o pinhão e o pinheiro. A gente, até hoje, a nossa identidade cultural tem um nível de restrição de símbolos, né? Então o pinhão e o pinheiro, por exemplo, são um símbolo. A gente tem um símbolo que é patrimônio cultural também regional, muito menos conhecido, aqui no litoral, que é o fandango. O fandango, que é presente aí como manifestação cultural, musical, é patrimônio brasileiro, patrimônio material brasileiro. O fandango era muito forte aqui na região de Morretes, né? Um dos últimos mestres do fandango, o São Martinho, né? Faleceu alguns anos atrás. Mas, enfim, esse movimento, voltando esse movimento que a gente chama de paranismo, ele elencou esse elemento, e o Lange fez esse elemento estilizado, esse musiquinhão, que está nas calçadas lá de Curitiba, a Rua 15, que foi da Praça Osório, desde esse período. Né? Então, essas são referências que têm a ver com esse movimento, e o Lange, artista morretense, foi alguém que impulsionou isso. Então, a gente vai começar a apresentação do Gaiapiá com uma música relacionada, nesse caso, ao Lange de Morretes, especialmente ao pico do Marumbi e a esse conjunto, né, de picos ali que formam esse maciço. Essa música chama-se Marumbi. Na raiz da palavra, alguém sabe o que é Marumbi? Na raiz da palavra? Ninguém? Não? Significa montanha azul, a língua do povo guarani, montanha azul. Então, quando eu subi o Marumbi, quando eu voltei, eu escrevi essa música.
Então, gente, vou falar agora um pouquinho sobre quem eram os moradores desse território que nós estamos. Ou melhor, as raízes, né, os mais antigos moradores. Vocês ouviram falar em Taigandes? Já? Etnia indígena? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Guarani vocês já ouviram falar. É uma etnia mais conhecida. Nesse território, que a gente chama de Serra do Mar, nessa grande região, habitavam, antes dos indígenas, que a gente chama de Taigandes e Guaranis, habitavam os seus antepassados pré-históricos. Tá? A gente tem populações que viveram nessa região há milhares de anos. Há mais de 10 mil anos. É muita coisa no passado. A gente tem, como é que chama o bairro aqui mesmo? Marca. Aqui perto tem aqui. Estamos aqui. Esse? Estamos aqui. Deixa eu fazer a pergunta de novo. Como é que é o nome do bairro aqui? Marca. Aqui é Marca, mas tem o Sambaqui que pertinho. Sambaqui tem o rio Sambaqui. E o Sambaqui são formações, também, imagino que vocês saibam, são formações que estão relacionadas a essas populações que estão há milhares de anos atrás. Eles estiveram aqui, né, fizeram um acumulado de conchas, né, que forma esses pequenos lobos que são usados como urnas funerárias, que eram usados como depósito de ossos de animais, de ossos de peixes, especialmente conchas de moluscos, né? Então, em Morretes nós temos sambaquis. Então a gente tem essa presença indígena muito claramente comprovada dentro desse território, pré-indígena, como a gente chama, né? Os proto-G. Antes dos caigangues nós tínhamos os proto-caigangues, né? Os proto-Gs, que eram populações que a gente poderia dizer que estavam vivendo na pré-história aqui. Quando a gente fala em pré-história, está estudando história, né? A gente está falando normalmente pensando na pré-história de populações na África, na Europa, enquanto nós tivemos uma pré-história aqui, né? E tem relação com essas populações que estão aqui no território. Essa imagem, por exemplo, é um corte, né? Vertical de uma moradia dessas populações que nós temos registros, resquícios arqueológicos, inclusive na subida de serra aqui, dessas casas, que são casas subterrâneas, né, na qual se colocava uma palhada em cima, isso, gente, milhares de anos atrás, tá? Até recentemente, até perto da chegada dos europeus. Era um tipo de casa que essas populações utilizavam e que também é mais uma prova arqueológica dessas presenças. Né? Então a gente tem povos que a gente chama por tradição taquara ou cultura sambaquis, né, e que estão em todo esse território. Tá? Esse é um sambaqui bastante grande lá em Pontal, sambaqui ali no Rio Grande e ele é datado de 4.000 anos antes do presente. Então, imagine a antiguidade, né, dessas populações aqui para formarem, no correr do tempo, uma montanha sem conchas. Né? Então, essas populações estão aqui há muito tempo e produzindo cultura, e assim a gente tem uma ideia de povos, desses povos indígenas, ou dos povos anteriores aos indígenas, como povos atrasados, né, como povos pouco evoluídos. Isso foi que o europeu, inclusive, em um certo momento, pensou, e a forma como tratou essas populações era como gente não civilizada. E essas populações tinham muitas tecnologias relacionadas ao seu tempo, de sobrevivência nesse território. E sempre na conexão, até hoje, com o meio natural, conexão profunda com o meio natural. Né? Por exemplo, nós temos uma árvore. Vamos ver se essa turma vai saber que árvore é essa, que semente que é essa. Quem sabe? Vamos ver. Alguém sabe que árvore é essa, semente que é essa? Tem muitas por aqui. Ninguém sabe? Quem dá uma ideia? Ninguém? Vocês já viram essa árvore, essa semente, não? Não. Eu não vou falar o nome para vocês. Eu não vou falar o nome para vocês. E para que ela serve? Para que você acha que os indígenas usavam essa árvore? Você imagina?
Ela tem um tronco bastante retilíneo, né? Grosso. Facilmente moldável, Mole, né? Mole. e que servia para fazer canoas. Canoas, a gente chama de canoa de um pau só, né? É a canoa em que você pega o tronco e vai escavando ele, e você forma, né, uma embarcação, a gente chama de canoa aqui no Brasil, a partir desse tronco único, sem nenhum tipo de emenda. É uma tecnologia de muito tempo. Essa imagem aqui é lá do Museu Paranaense, lá em Curitiba, foi encontrada em 2018, se não me falha a memória, na região oeste do Paraná, no Guaí, próximo, tem uma comunidade guarani que está morando, eu chamo de ocupação, né, ocupar o território, onde era a cidade real de Araguairá, era um local que os jesuítas, né, lá no século XVI, abrigavam os indígenas, etc., e foi destruído pelos bandeirantes naquela época. E aí eles ocuparam essas ruínas e descobriram, aí junto com pesquisadores do Instituto do Patrimônio Histórico, da Coordenadoria do Patrimônio, descobriram enterrados perto do rio uma canoa, e depois tem uma enchente e descobriu uma segunda. Então esse aqui é um pedaço de uma canoa que tem mais de uns 500 anos, a contemporânea da chegada dos europeus. E do lado de cá a gente tem essa imagem aqui, ela é essa imagem, a imagem dessa revista. Como eu estava comentando, essa é uma revista, a primeira revista desse movimento paranaense, chamada Ilustração Paranaense. E aqui a gente tem uma foto de um fotógrafo e cineasta muito importante, um dos primeiros paranaenses que filmou o Paraná, de forma geral, chamado Wolf. Então o Wolf está fotografando o Rio de Aquário com essa canoa no primeiro plano, amarradinha aqui, provavelmente uma canoa lá no fundo, né? Isso na década de 1920, há 100 anos atrás, mais ou menos. Então a gente tem uma canoa de 500, mas de 100 anos. Então são séculos já, né? Entre uma canoa e outra aqui, por exemplo. E o uso dessa tecnologia, que não se tornou obsoleta. Né? Até hoje, esse canoa é usado em alguns lugares, comunidades caiçaras, que especialmente em pesca, ainda fazem. Né? Quanto a produção do cai uma árvore grande, enfim, esses contextos. E é interessante que nessa página aqui tem um caos, né? Uma história contada por um poeta, um escritor também morretense, chamado João Negrão, mais uma vez, 100 anos atrás. Ele conta uma história que conecta mais uma vez o território com referências indígenas. Ele conta aqui que quando ele era criança, pais, avós, não queriam que ele fosse nadar, e daí não queriam que ele fosse em certos lugares, na mata, etc. E contava a história da caipora para ele. A caipora ia pegar ele e ele corria de medo disso. Ele conta isso. Caipora vocês já ouviram falar? Não? Ouviram? Não? É uma lenda sobre uma entidade que alguns caracterizam até fisicamente, mas que vive na mata e que quando a pessoa entra na mata numa hora errada, faz uma coisa errada, ou caça, né, animais mais do que precisaria, pesca mais do que é necessidade, essa entidade vai fazer alguma coisa com você. Então os mais velhos metiam medo nas crianças com essa conversa, né, com essa entidade, para que não fossem lá. Então esse poeta esse escritor já está dando a linha de que essa lenda, que é tipicamente indígena, tipicamente do território, mas está no Brasil todo, já estava aqui. Nesse período ainda tinha essa força. Então, tendo em vista essa bela árvore que se torna canoa, vamos para a próxima música. E essa semente, ela, quando está na época dela, ela cai assim, vai ser um helicópterozinho assim, girando, um envelope, está envelopado. E aí, dado o momento, em 2006, eu pude conhecer a canoa e remar com ela. Em alto mar. Nós ficamos 15 dias numa remata de um grupo, organizada, encabeçada pelo Renato Caissara, que é da Ilha das Peças, é nosso irmão, nosso amigo, nosso colega, e todo ano ele faz essa viagem
já comunicando para quem tem curiosidade, né? É de conhecer as comunidades que moram no mar, tem muitas famílias, muitas pessoas que estão lá na vida marítima, com suas canoas, seja barco, seja remo. Enfim, tem muita gente, tem uma vida à parte, né, que a gente conhece pouco, é muito rico. Aí voltando dessa viagem, eu escrevi essa música chamada Canoa. Você já falou o nome? Eu falei. Canoa de Guapuru. O nome dessa Guapuru. E eu escrevi na época com uma grande pessoa, primeiramente, mas também um grande artista de Morretes, que já não está vivo aqui entre nós, né, já partiu desse plano, chamado Daniel Conrad. Alguém já ouviu falar? Já, né? Então, é uma outra fonte de pesquisa para vocês. Ele, sinceramente, acho que vai ser muito homenageado ainda, lembrado por Morretes, porque as obras dele de pintura, em especial, era algo, chegava a ser mais bonito que uma foto, sinceramente. Mais perfeito, era incrível o que ele tinha com pincéis, com lápis. E um poeta também, escritor. Nessa época eu morei na casa dele, ele me acolheu e a gente escreveu junto essa música. Canoa de Guapuru. Caiu
céu da natureza. Então, gente, além da presença histórica e pré-histórica indígena, a gente tem a chegada dos europeus no território, no século XVI. Vocês sabem qual foi a primeira coisa que os portugueses fizeram quando eles chegaram em Paranaguá, na Ilha da Putinga? Eles pensaram em explorar. A ideia era buscar alternativas para ganhar dinheiro. Qual foi a primeira coisa que eles precisaram fazer, você sabe? Onde é que teve mineração de ouro lá no tempo da colônia no Brasil? Em qual lugar? Em qual estado? Não é Minas Gerais? Não é Minas Gerais? Mas antes de Minas Gerais, a mineração começou no Brasil, em Paranaguá. Em Morretes. Tá? Esse processo de buscar ouro nos rios, né? Tem ouro lavado na bateia, foi feito aqui em todo esse território, em vários rios, subindo a serra, inclusive. No período anterior ao período de descoberta lá em Minas Gerais, do ouro em maior quantidade, né? Em muito maior quantidade do que aqui. Então, quem vocês acham que estava trabalhando com ouro? Quem eram os trabalhadores envolvidos nisso? Não eram os indígenas propriamente. Eram os escravizados que vinham da África, né, a população escravizada, que tinha um grande conhecimento, inclusive, da exploração e da própria fundição de ouro. Tem muitas civilizações desses períodos anteriores ao século XVI, na África, civilizações que já dominavam tecnologias muito evoluídas. Por exemplo, a fundição de metais. E esse processo aconteceu aqui e, obviamente, o processo de escravidão se perpetuou desse período para diante, né, do século XVI para frente aqui no território. Todo o casario que a gente conhece em Morretes, casario lá no final do século XIX, começo do século XX, muitas dessas casas, tá, especialmente no século XIX, foram construídas por mãos negras, né, escravizados, que tinham também um grande conhecimento de construção civil e arquitetura. Então, essa presença negra também no território é muito importante e relevante. Né? A gente tem, inclusive, algumas figuras muito importantes e interessantes que tem uma conexão, não com o ouro, tá? Tem uma conexão com um outro elemento muito decisivo para a história do município, que é a construção da Estrada da Graciosa e a construção da ferrovia. Então a gente tem dois engenheiros irmãos, o André e o Antônio Rebouças, que se formaram no Rio de Janeiro em engenharia, para atuar especialmente para essa coisa da engenharia de estradas e de estradas de ferro. Então fizeram muitas coisas, especialmente no Paraná, como engenheiros, participaram dos projetos e do acompanhamento e execução da Estrada da Graciosa em 1871, 73, e na década de 1880 da ferrovia. Tá, eles estão aí até hoje. Né? Então, naquele período, esses dois meios de comunicação que estavam ligados à erva mate também naquele período, né? A ideia não era facilitar o transporte das pessoas, mas era facilitar o transporte de mercadorias. Então, a erva mate era toda vendida, descia, né, de Curitiba, do primeiro Planalto, do segundo lá dos Campos Gerais, em Lombo do Burro, antes disso, pela Serra, Porto de Cima, como eu falei, e seguiu sendo assim até 20, 30. Então, esse tema é importante, né? São duas coisas que a gente ouve falar muito pouco e que tiveram uma relevância muito grande, né? Direta e também diretamente no desenvolvimento aqui do território de Morretes e região. Então, a presença negra aqui é muito significativa, de várias formas, e sempre significou também uma resistência, né? Especialmente no período da escravidão e no pós-abolição. Então a gente vai ouvir uma música agora do GFA que tem uma conexão muito forte com essa ideia de resistência. A capoeira, a gente sabe que é muito antiga também, né? Dentro das populações negras e também indígenas, né? A condição entre essas populações que formaram, por exemplo, aqui no território do Rio de Caiçaras,
E a gente tem, então, o repertório do Gaiapiá também é uma música muito legal para traduzir essa importância, essa presença e essa força que se expressa no território também a partir, por exemplo, das áreas quilombolas. Né? Nós temos, aqui na região, a gente não tem essa incidência tão forte, a gente tem, por exemplo, o Vale do Ribeira, que é um pouquinho ao norte aqui, onde houve exploração de ouro e onde tem uma quantidade enorme de populações quilombolas, alguns com mais de 200 anos. Então isso também é existir, né? Existir culturalmente, existir fisicamente e territorialmente. Vamos lá? Quem já conhece o capoeira? Minha sugestão agora é que a gente faça duas músicas de finalização, Bruno. Uma que são duas músicas que eu particularmente gosto muito do repertório da banda. Uma tem relação com esse processo que a gente está falando agora. Tem a presença do europeu quando chega aqui no território, é a presença do destruidor. Né? O destruidor não só do território em si, mas destruição das populações, de escravização e de violência. E tem uma música do repertório do Gaiapiá que tem muita relação com isso, eu acho muito bonita e muito emblemática para a gente falar sobre um tema que muitas vezes a gente passa pano, né? Diz assim, para o colonizador. Então, com vocês, Maria e Bruno.
Batalhão na mão, armas de fogo, os filhos da terra foram se esconder no mar. Criança orando, com povos de raiva de Maria. Apenas alguns falsos cristãos se mandou uma de escravidão para maneiras centenárias para construir os seus impérios. Distante vinham negros amarrados, trabalhados pior que um animal, mão de obra barata a construir palácios, igrejas e enormes plantações. Essa foi a triste história da invasão do Brasil. Em Olivença, na Bahia, o Tupinambá, e é isso. Essa música, ela foi a história
a invasão do Brasil contada por indígena Tupinambá, na Bahia, pessoalmente, para mim. Segundo o que ele conta, quando vieram aquelas primeiras embarcações, o povo indígena falou: opa, quem está chegando aí, né? Vamos buscar o quê? O pessoal. E era uma coisa mais honesta, né? No sentido até da batalha. Batalha, acho que nesse sentido, nunca é boa, né? No sentido da violência, da matança, da força, né? Mas eles conseguiram mandar embora. Isso é o que ele conta. E na segunda vida, eles já vieram preparados, com armas de fogo, outra dinâmica. Aí foi onde aquele apavoro, o que é isso? Um batalhão de armas de fogo, aquela. E diz que as mulheres correram com as crianças para o mato, para fugir, os homens entraram em batalha e muitos morreram. Diz que foi uma extensão de corpos mortos de 16 quilômetros na beira da praia. Uma extensão longa, muito sangue. E aonde até hoje eles fazem essa caminhada. Então eles vão fazer essa referência, essa memória, a ancestralidade, né, dessa triste história da invasão do Brasil.
disposição, essa escola, pela abertura também. E eu queria deixar uma última palavra para vocês, né, referente a muitas coisas que foram faladas, a muitas coisas que foram cantadas, né? E assim, ao mesmo tempo que existe uma força muito pura da vida, da natureza, e é o que nos nutre verdadeiramente, é o que nos dá a base da nossa existência. Ao mesmo tempo existe um outro lado, o tanto quanto, menor, mas o tanto quanto em força, sabe? E isso não é de hoje, que tem um lado que quer roubar nossa alma, que quer massacrar o nosso ser, que quer escravizar as pessoas, entendeu? Escravizar o teu tempo, escravizar a tua cabeça, o teu dinheiro. Existem pessoas incansáveis. Enquanto a gente está nesse bate-papo lindo, costumo falar assim, alguém está criando uma bomba atômica, sabe? Então, a ganância, o poder, Maquiavel, que está aí no mundo também, e a gente está aqui para reforçar o outro lado, né? Eu acho que hoje é inevitável a gente transitar no mundo por facilidades, tecnologia. A gente precisa sobreviver nessa era, está tudo tão rápido, mudando, inteligência artificial. Se a gente não navegar em algumas coisas, a gente vai ficar para trás, né? Mas ao mesmo tempo quer não perder essa raiz, sabe? Hoje eu tenho 41 anos, é pouco, mas eu rodei um pouco, né? Viajei bastante, me conheci, nasci numa grande capital, né? Acho que o Bob comunga dessa ideia, já estava com 50 e poucos, Bob? 52. A Maria também veio lá de outro país, tem uma caminhada, e dentro do nosso ciclo de conversa, acho que esse ponto é muito incomum. A gente não pode deixar morrer algumas coisas de muita importância na nossa vida. Então acho que essa é a última entrega de mensagem, pode chamar de uma dica, um conselho, que é o cuidado. Cuidado com o que vem do mundo e não esqueça da base, não esqueçamos da base. E vamos cuidar dessa morrência, né, meu Deus? Vamos cuidar, vamos separar o lixo, sabe? Quem pode encaminhar o lixo reciclado para um lugar de destino adequado, que alguém ganha dinheiro com aquilo, volta a ser plástico, volta a ser latinha. Morrência não tem um plano organizado de reciclagem. A gente faz no micro, vocês podem fazer. Se todo mundo fizer no micro, a gente vai diminuir toneladas que vão para o aterro do Paranaguá todo santo dia. É muito. Então quem tem um sítio, quem tem um jardim, vamos fazer uma compostagem. Poxa, casca de fruta, verdura, semente, você pega um baldinho orgânico, você põe ali, você cobre com uma palha, com uma folha de bananeira, vai dando fruto para a gente na graça da vida. É um mamão que nunca mais vai cuidar, né? É um abacateiro. Então você tem atos simples, não jogar um lixo no rio. A gente pode fazer a diferença, né? E a gente ser o guardião dessa terra. Porque daqui a pouco, se a gente não cuidar, alguém vem de fora, toma conta e tal, e daqui a pouco a natureza vai estar muito nisso aí. Está cada vez mais escasso. Eu tenho desculpa, sentindo na pele hoje, né? Sol ardido, uma coisa que pela época está muito forte. E a tendência é aumentar. Então a gente está num berço de vida muito precioso, que a gente possa dar atenção para isso. Se dedicar, sabe, pesquisar, trocar ideia. E deixo para finalizar um convite. A gente tem um espaço cultural, o espaço GAIA-PA. Quem quiser ir lá um dia conversar, conhecer, tem práticas de capoeira gratuita lá, 2 vezes por semana, alguns eventos com música, cultura. E quem quiser conhecer mais o trabalho de música, GAIA-PA no YouTube, no Spotify, no Deezer, todas as plataformas, tem umas 50 músicas lá gravadas nesse longo de quase 20 anos de gravações. Tá bom? Agradeço, Paulo, para vocês.